Antes de começarmos essa palavra, deixa eu te pedir algo muito simples, mas que ajuda muito o canal a alcançar mais vidas. Comenta aqui embaixo o seu pedido de oração, se inscreve no canal, deixa um like e dá uma olhada nos produtos que deixei na descrição. Isso ajuda demais a manter esse ministério vivo. E entra também no grupo do WhatsApp, o link está aí embaixo. Agora sim, vamos juntos para essa mensagem que pode tocar profundamente sua alma. Existem fases da vida que parecem secar tudo por dentro. Fases em que você para de tentar entender e simplesmente continua respirando, como quem está caminhando com o coração em modo sobrevivência. Você olha para trás e pensa, mas eu não merecia isso. Eu fiz o bem, eu perdoei, eu servi, eu tentei manter a fé. Por que então o deserto não acaba? E essa pergunta, mesmo quando você tem medo de dizer em voz alta, fica latejando dentro da alma. É estranho, e até injusto aos olhos humanos, ver pessoas que vivem sem pensar em Deus prosperando, rindo, comemorando, enquanto você que tenta fazer tudo certo, tropeça de novo e de novo. Não é inveja, é confusão. É o choque entre o que você acreditava sobre justiça divina e o que está enxergando acontecendo na vida real. É estranho, e até injusto aos olhos humanos, ver pessoas que vivem sem pensar em Deus prosperando, rindo, comemorando, enquanto você que tenta fazer tudo certo, tropeça de novo e de novo. Não é inveja, é confusão. É o choque entre o que você acreditava sobre justiça divina e o que está enxergando acontecendo na vida real. Até Davi sentiu isso. Ele, o homem segundo o coração de Deus, escreveu em Salmo 73: Quanto a mim, quase tropeçaram os meus pés, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Se Davi, com tanta intimidade com Deus, já quase escorregou nesse tipo de pensamento, imagina nós. E quando esse deserto se prolonga, algo começa a se desmontar por dentro. Você tenta encontrar lógica. Onde foi que errei? Será que Deus se esqueceu de mim? Sem perceber, você passa a negociar com o céu. Promete melhorar. Promete aguentar mais. Promete não reclamar. Mas o deserto responde apenas com mais silêncio. É como se a alma andasse em círculos tentando lembrar qual foi a última vez que sentiu paz de verdade. Mas mesmo assim, mesmo quebrado, mesmo cansado, existe algo dentro de você que simplesmente não desiste. Uma resistência que não é sua, porque, sinceramente, você já teria caído. É uma resistência plantada por Deus, uma lembrança silenciosa de que, mesmo quando Ele não respondeu, Ele sustentou. Mesmo quando Ele pareceu calado, Ele ainda cuidava. E é aqui que começa uma das maiores revelações espirituais que alguém pode viver. O deserto não mede santidade, mede profundidade. Ele não existe para punir, mas para expor o que a fé é de verdade. Não o que você fala que acredita, mas o que realmente permanece quando tudo racha. O deserto não explica, ele revela. E é justamente por isso que dói tanto. Talvez Deus permita desertos longos a pessoas de coração bom, porque somente essas pessoas conseguem suportar aprender aquilo que não se aprende na bonança. Pois existe um tipo de maturidade que só nasce quando o chão está rachado e você continua caminhando mesmo assim. E a pergunta que fica ecoando: por quê? Por que o justo sofre? Talvez nunca encontre uma resposta completa aqui na Terra, mas existe uma certeza que sustenta tudo. O deserto pode ser longo, pode ser silencioso, pode ser cruel, mas ele nunca é em vão. E antes de seguirmos para o próximo ponto, segura essa verdade no coração. Se o deserto não acabou, é porque o propósito ainda está sendo formado. Deus não desperdiça dor. Ele transforma deserto em destino. Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer tempestade. A alma tenta entender, tenta encontrar lógica naquilo que está vivendo. Mas o vazio que se forma dentro do peito parece não dar espaço para respostas. Você olha ao redor e percebe que todos continuam caminhando, fazendo planos, sorrindo, avançando.
e a sua alma permanece estagnada, como se estivesse presa entre o que você acredita e o que está sentindo. E é nesse lugar, esse lugar entre a fé e a frustração, que Deus faz uma das obras mais profundas que um coração pode experimentar. Porque o silêncio de Deus não é punição, não é descaso, não é indiferença. O silêncio de Deus é cirúrgico. Ele corta onde precisa cortar, mexe onde precisa mexer, expõe o que você nunca teria coragem de admitir se ele tivesse falado cedo demais. É um silêncio que escava camadas, que revela fragilidades escondidas, que te faz confrontar aquilo que você esconde até de si mesmo. E dói. Dói porque o ser humano foi moldado para ouvir, para ter sinais, para sentir, para ver. E quando Deus escolhe se calar, tudo dentro de nós se desorganiza. E é por isso que o deserto confunde. Porque antes, quando você dobrava o joelho, parecia que o céu descia. A resposta vinha rápida, a direção parecia clara, o coração se acalmava. Mas agora você ora e sente que a oração bate num céu de bronze. E você tenta se convencer de que está tudo bem, mas não está. O silêncio pesa, o silêncio machuca, e o silêncio levanta perguntas que você nunca teria coragem de fazer se estivesse tudo fluindo. Mas é nesse exato ponto, nesse vazio, nesse eco, nessa falta de sinal, que Deus começa a transformar o que existe em você. Porque quando Ele cala a voz, Ele aumenta o toque. Quando Ele suspende as respostas, Ele trabalha a estrutura. Quando Ele não explica, Ele revela. E essa revelação não vem de forma visível, não vem com anjos, não vem com portas se abrindo. Ela vem por dentro, no modo como Ele te molda silenciosamente, enquanto você acha que Ele não está fazendo nada. É exatamente isso que Isaías capítulo 42, versículo 16 nos lembra. Conduzirei os cegos por um caminho que não conhecem. Fê-los-ei caminhar por veredas que não conheciam. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Perceba a profundidade disso. Deus não promete resposta. Ele promete direção. Ele não promete explicação. Ele promete presença. Ele não promete que você vai entender. Ele promete que não vai te abandonar. E talvez esse seja o maior aprendizado do deserto. Você aprende a confiar não porque recebeu sinais, mas porque aprendeu a reconhecer Deus no escuro. Quando não há mapa, Ele vira bússola. Quando não há voz, Ele vira sustento. Quando não há resposta, Ele vira companhia. E pode ser que você esteja vivendo exatamente essa fase. Uma fase em que tudo parece parado, silencioso, estável por fora, mas turbulento por dentro. Uma fase em que você continua acreditando, mas sente a fé cansada. Em que você continua orando, mas sente a oração repetitiva. Em que você continua esperando, mas sente o tempo pesando. E isso não te torna fraco, te torna humano. Porque todo coração que ama a Deus passa por essa escola. A escola da fé madura. A escola do silêncio. Mas lembre-se, Deus não está atrasado. Deus está te alinhando. Ele não está calado porque te esqueceu. Ele está calado porque o que Ele está fazendo é grande demais para ser interrompido com uma explicação simples. Deus trabalha no silêncio porque é no silêncio que o coração aprende a ouvir aquilo que o barulho sempre abafou. No fim, o silêncio de Deus não é a ausência dele. É a presença dele em forma de profundidade. Existe um ponto na jornada espiritual que poucos falam, mas que todos que caminham com Deus acabam experimentando. O ponto em que você chega ao seu limite. Não é um lugar bonito, não é um lugar confortável, não é um lugar fácil de admitir. É aquele momento em que você olha para si mesmo e percebe que não tem mais força para continuar sustentando a própria fé. É o esgotamento da alma. Você não perde a fé, mas perde a energia. Você não deixa de acreditar, mas deixa de entender. Você não para de orar, mas para de sentir. E é aí, exatamente aí, que algo sobrenatural começa a acontecer. Porque Deus não espera você estar forte para te encontrar. Ele espera você estar verdadeiro. E a verdade, às vezes, só aparece quando a força acaba. A Bíblia está cheia de histórias assim.
Gente que chegou no fundo do poço antes de descobrir que o fundo do poço não era o fim, mas o ponto de contato com o Deus que desce até onde ninguém mais desce. Um desses momentos está em 1 Reis 19, quando Elias, depois de vencer os profetas de Baal, depois de ter visto fogo cair do céu, depois de experimentar milagres extraordinários, simplesmente quebrou. O profeta que desafiou um reino inteiro se viu correndo para o deserto para pedir a Deus que tirasse sua vida. Sim, o mesmo Elias, cansado, exausto, vazio. E o que Deus fez? Ele não o repreendeu, ele não o corrigiu, ele não o pressionou, ele o acolheu. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. 1 Reis 19, 7. Observe isso com cuidado. Deus não deu explicações. Deus não deu respostas. Deus não clareou o futuro. Deus não mostrou uma saída imediata. Ele apenas sustentou Elias, alimentou seu corpo, acalmou sua alma, permitiu descanso. Porque às vezes, o maior milagre não é a porta abrir, é o coração aguentar. Elias achou que estava fracassando, mas na verdade estava sendo preparado. Porque foi no fundo do deserto, no lugar onde ele achou que morreria, que ele ouviu a voz de Deus, não mais no fogo, não mais no vento, não mais no terremoto, mas num sussurro suave, como se Deus dissesse: agora que todo o barulho cessou, agora que sua força acabou, agora você pode me ouvir. Sabe por quê? Porque Deus se revela de forma diferente a quem chega ao limite, a quem chega quebrado, a quem chega esgotado, a quem chega vazio. E talvez você esteja exatamente nesse tipo de momento. Um momento em que sente que não está sobrando nada. Um momento em que você tenta continuar, mas percebe que a alma está andando com a gasolina reserva há muito tempo. Um momento em que você olha para o céu e pensa: Deus, se eu der mais um passo desse jeito eu desabo. E é justamente aqui que Deus te encontra. Não no topo da montanha, não na festa, não no dia da vitória, mas no dia da lágrima silenciosa, no dia em que você perde o controle, no dia em que você admite que não consegue mais, porque é nesse momento que você para de tentar ser forte sozinho, para de tentar resolver tudo sozinho, para de tentar entender tudo sozinho, e finalmente abre espaço para Deus sustentar aquilo que você estava tentando carregar apenas com seus próprios ombros. Deus não está buscando super-heróis, Ele está buscando corações disponíveis. E um coração disponível não é um coração perfeito, é um coração sincero. Um coração que diz: Senhor, eu não tenho mais forças, mas eu ainda te quero. E quando você chega nesse lugar, o deserto muda. Ele não termina ainda, mas muda. Porque você deixa de caminhar sozinho. Deixa de tentar sobreviver com o pouco que sobrou. E começa a ser guiado passo a passo pela força que vem de Deus. O fundo não é fracasso. O fundo é encontro. O fundo é onde Deus te espera quando você não consegue mais. O fundo é onde a presença dele se torna tão real que você percebe que, mesmo quebrado, você nunca esteve abandonado. Agora respira fundo, porque este é o momento em que a palavra deixa de ser apenas uma história e se torna um espelho. A pergunta não é apenas o que Deus fez por eles, mas o que Ele está fazendo por mim agora. Muitas vezes o milagre não atrasa. Nós é que não percebemos que Deus já começou a movê-lo nos bastidores. É como Elias, que ouviu o som da abundante chuva antes de uma única nuvem aparecer no céu. Algumas pessoas só acreditam quando enxergam, mas quem anda com Deus aprende a discernir o movimento antes do sinal visível. E aqui está o ponto crucial. A transformação começa dentro, antes de aparecer fora. Às vezes você ora por mudança no trabalho, mas Deus está primeiro mudando seu interior. Você pede cura emocional, mas Ele fortalece sua fé. Você clama por direção, mas Ele trabalha na sua capacidade de ouvir. E isso não é atraso, é preparação. Deus não entrega promessas para corações despreparados, porque Ele não quer que você receba e depois perca. Ele quer que você sustente.
Talvez você esteja se sentindo como aquela mulher do fluxo de sangue, cansado a demais, esgotado a demais, machucado a demais, para tentar mais uma vez. Mas presta atenção, o milagre não estava no esforço dela, estava no toque. Não era sobre empurrar a multidão, nem sobre entender tudo, nem sobre ter forças. Era apenas sobre tocar Jesus de um jeito que dizia: eu não tenho mais nada, mas ainda tenho fé. Isso é tudo o que você precisa hoje. Não é perfeição, não é desempenho espiritual, não é uma fé gigantesca. É uma fé viva, uma fé honesta, uma fé que admite: eu estou fraco, mas ainda creio. E quando você age assim, o céu responde. O invisível se move, a restauração começa, o impossível se torna possível. O seu milagre talvez ainda não tenha chegado por completo, mas ele já foi liberado. E agora você está sendo ajustado, moldado, fortalecido e alinhado para recebê-lo sem medo e viver nele com maturidade. Deus não está demorando, Ele está caprichando. Agora que chegamos ao final desta mensagem, eu quero que você faça algo muito simples, mas profundamente espiritual. Pare por um instante e perceba o que Deus está fazendo dentro de você neste momento. Não é apenas um vídeo, não é apenas uma palavra bonita. É o Espírito Santo tocando áreas que você nem sabia que ainda estavam machucadas. É Ele soprando vida onde havia desânimo. É Ele reacendendo aquela chama que o cansaço tentou apagar. Muitas vezes o milagre não vem com barulho. Ele vem com paz. Não vem com fogo caindo do céu. Vem com um sussurro suave dizendo: eu estou aqui. Continua. Não desiste. E talvez essa seja exatamente a voz que você precisava ouvir hoje. A confirmação de que Deus não te abandonou. Que Ele não esqueceu as promessas. Que o tempo da restauração não acabou. Ele está apenas começando. Porque existe algo novo surgindo aí dentro. Algo que o mundo não pode roubar. Que o inimigo não pode apagar. E que a vida não pode destruir. A certeza de que o seu milagre está em movimento. Por isso, antes de encerrar, eu quero orar por você. Mas quero orar especificamente pelo que você está vivendo agora. Então faz o seguinte: comenta aqui embaixo, ora por mim, ou escreve o seu pedido de oração. Eu e toda a nossa comunidade vamos interceder por você. Deus honra ambientes de fé, e este canal é um deles. E se essa mensagem falou com você, eu te peço de coração: se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha este vídeo com alguém que está precisando de força e entra no nosso grupo de WhatsApp pelo link da descrição, onde eu envio mensagens e orações exclusivas. Isso não é só engajamento, é propagação de cura, é espalhar luz, é deixar que mais pessoas sejam tocadas como você foi hoje. E antes de sair, dá uma olhada nos produtos cristãos que deixei na descrição. Cada compra ajuda a manter esse canal vivo, funcionando e alcançando vidas todos os dias. Que o Senhor te cubra com paz, renove suas forças e te faça caminhar sabendo que Ele está com você. Não apenas no começo da jornada, mas até o final. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.